mas você é um cara querido. Então, estou aqui tenso, nervoso, mas, como dizem, respira fundo e vai, né? É isso aí. Ótimo, vamos lá? Bora? Vamos, vamos. Destes mestres que possuem fala mansa, como todo mineiro de respeito, ele convence por meio de uma ferramenta incontestável, a do conhecimento. Através dela, ele é rodeado por sabedoria e afeto. O educador precisa convencer. O convencimento é o poder de vencer junto. Convencer. Vencer com o outro. Venceremos unidos. A educação se dá por meio da transformação do coletivo. E ele não só transforma, como transcende. O meu convidado do Denis Antunes Cisola é o meu professor de história, Elias Brito. Elias, muito obrigado por você estar aqui. Rapaz, eu agradeço e extremamente tocado pelas suas palavras, né? É muito bom ver como aquele garoto de 11 anos, aquela criança de 11 anos, tornou-se esse ser humano fantástico, admirável, que é você hoje. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu posso revê-lo, reencontrá-lo e poder conversar contigo. Isso me faz um bem tremendo. Na verdade, é isso que todo professor deseja, né? O sucesso daqueles que um dia caminharam juntos. Ótimo, Elias. Eu fico muito agradecido, mesmo. Muito obrigado por você ter topado conversar comigo. E agora que já estamos contaminados por confetes, a gente pode começar. Elias, vamos começar do início. A gente tem visto uma onda do nosso vocabulário, palavras que não eram tão ditas. E uma delas, eu vou te provocar como professor, para que você possa nos contextualizar de acordo com a tua leitura, evidentemente. O que é fascismo, Elias? Olha, historicamente é uma ideologia, um conjunto de ideias que acabam norteando o ser e o fazer das pessoas. Alguns dicionários trazem a definição de fascismo como um governo autocrático, um governo que limita direitos, né? E que, consequentemente, elenca dentro dos sujeitos da sociedade alguns que são superiores aos demais. Então, o fascismo não é uma ideologia para que estabeleça, que defenda o direito de todos, mas o direito de alguns sobre a maioria. E é nesse sentido que a gente precisa se mobilizar e combater. Elias, por que você acha que, no momento atual do Estado brasileiro, por que palavras como fascismo, comunismo, elas estão tão em evidência? Olha, estamos no momento em que a sociedade está extremamente polarizada. Isso é fato, não estou falando aqui nenhuma novidade. O que a gente tem aqui é uma versão muito mais piorada e danosa daquilo que foi o fascismo que surgiu na Itália por volta da década de 20 do século passado. O que a gente tem aqui é uma mutação dessa ideologia e que tem sido, de alguma forma, ou tem tentado, de alguma forma, enfiar goela abaixo da sociedade brasileira. Então, aqueles que são bons conhecedores de história ou aqueles que foram, de uma certa forma, durante um bom tempo, privados de direitos, estes conseguem compreender o atual momento que a gente tem vivido. Agora, aqueles que sempre foram privilegiados, evidentemente que terão uma dificuldade maior em perceber essas mudanças que estão ocorrendo dentro do cenário político brasileiro, né? Então, conhecimento histórico aqui, eu acho que é uma bússola para a gente poder caminhar nesse momento. Eu percebo, Elias, que há hoje uma polarização, e esta polarização faz com que a gente, de fato, esteja dividido. Eu queria te provocar o porquê que hoje as coisas estão invertidas no cenário político, ou seja, aqueles que defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou pedem a intervenção militar, eles acham ou supõem a achar que eles estão defendendo um Estado democrático. Por que existe esta
inversão? Olha, eu sou educador. Quando eu vejo isso, eu me pergunto que talvez em algum lugar a gente tenha falhado. Em que momento a escola, em que momento a educação falhou? Porque alguém que defende a intervenção militar certamente é alguém que desconhece o que foi a ditadura militar. Alguém que confunde democracia com ditadura ou liberdade de expressão com ameaça, com coisas do gênero, é certamente alguém que não conhece de fato o significado das coisas. Essa confusão ela vem de fato pela ignorância. E muitas das informações que a gente tem visto e tem tido acesso hoje são informações falaciosas. Né? Tá aí o inquérito das fake news, a investigação toda, que vem provar isso, né? É muito complicado quando a gente vive em uma sociedade que a gente precisa explicar o óbvio. Olha, a Terra não é plana. Olha, a ciência ela precisa ser levada em consideração. Olha, a ditadura foi um período tenebroso na história do país, as pessoas foram assassinadas, as pessoas foram perseguidas. Olha, ser democrático é conseguir conviver com o dissenso, é você conseguir conviver com o contraditório, é você poder respeitar a opinião do outro. É muito triste quando a gente precisa repetir o óbvio diversas vezes. E a inquietação é essa, né? Em que momento a educação falhou, se é que a escola falhou em algum momento. Porque é de uma absoluta ignorância, é de um absoluto desconhecimento. A frase que o atual presidente tanto diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, só teria sentido se ela de fato libertasse as pessoas dessa ignorância ou dessa caverna que elas estão postas já há tanto tempo. Elias, eu percebo, eu tenho uma leitura e ela pode ser equivocada e eu quero jogá-la para você, para que você tente me dar este discernimento, já que me destes desde os meus 11 anos de idade. Como que você enxerga esta bancada evangélica junto a este governo? Eu percebo que há uma resistência à ciência, à cultura, ao saber. E como se dá este paralelo desta renúncia ao conhecimento, à informação, como que você relaciona ela com a religião? Olha só, pensar aqui o universo religioso ele é por demais complexo, né? Se a gente pensar o universo cristão, por exemplo, nós temos cristãos católicos, cristãos ortodoxos, cristãos protestantes reformados, né, históricos. Nós temos os pentecostais, os neopentecostais e ainda nós temos os para-evangélicos. Então, sociologicamente, a grosso modo, o que nós temos é essa classificação. Então, não dá para a gente olhar para o universo religioso e homogeneizar, porque é um universo muito heterogêneo. Dentro desse universo heterogêneo religioso, nós temos aqueles que são absolutamente contrários a esta manifestação distorcida do que é o cristianismo na sua essência. Não caberia, por exemplo, nessa relação perniciosa da bancada evangélica com o atual Estado ou governo brasileiro, por exemplo, o Sermão do Monte. Não cai bem, bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, porque deles herdarão o reino dos céus. Né? Quer dizer, tem injustiçado. Não cairia bem pensar nos profetas menores, os chamados profetas que falavam justiça social, e dentro da história judaica eram os caras que falavam para o governo: olha, você está sendo autoritário, olha, você está aumentando os impostos. Né? Quer dizer, não cairia bem todo esse discurso judaico-cristão nessa relação que eu disse entre essa bancada dita evangélica com o governo, porque é uma relação muito perniciosa e bastante distante daquilo que os chamados textos sagrados dizem. Mas existem aí alguns teóricos que nos ajudam a pensar, por exemplo,
essa relação mercadológica das igrejas, de algumas igrejas neopentecostais, por exemplo, com o atual governo. Se a gente pensar a história das religiões no Brasil, há a ideia de que a religião que está atrelada ao governo, ela se torna hegemônica. E isso aconteceu, por exemplo, com o cristianismo católico durante séculos na história do Brasil. Hoje, o que a gente tem percebido é essa inversão. Você tem os dados apresentando o crescimento do número de cristãos evangélicos muito grande, é uma turma que está em ascensão, é uma turma que, através da sua relação política, conseguiu, de alguma forma, chegar ao poder, negociar poder político pelo chamado voto de cabresto, porque determinadas igrejas, elas induzem ou orientam todo o seu rebanho ou toda a sua membresia a votar no candidato A, B ou C, e é claro que aí há uma relação de troca. O Bourdieu, por exemplo, ele tem alguns textos que falam desse comércio simbólico, dessa troca simbólica que ocorre entre as instituições religiosas e o Estado. Então, tudo indica que essa disputa ainda vai ficar muito mais acirrada, não é? O território religioso é um território em disputa. Então, você tem uma disputa de parte do grupo dito evangélico, ainda com o catolicismo apostólico romano, mas essa mesma disputa que acontece para fora acontece entre os evangélicos. Então, você também tem aqui grupos antagônicos dentro do universo religioso dito evangélico. Elias, temos quadros neste programa e eu interrompo o nosso primeiro bloco para que a gente possa esfriar um pouco a cabeça. Bora lá para o nosso primeiro quadro? Sim, vamos lá. Elias, o quadro é simples e muito rico, que é uma espécie de esquete escolar. Eu te proponho 2 pontos e você fica com o ponto que você quiser. É o nosso famoso ping-pong. Esquete escolar com Elias Brito. Geografia ou história, Elias? História. Minas ou São Paulo? Olha, eu prefiro as montanhas de Minas, o sotaque mineiro. Minha família toda tá lá. Minas, sem sombra de dúvidas. Café ou vinho? Rapaz, eis uma decisão difícil. Café. Com religião ou sem religião, Elias? Sem religião. Música ou silêncio? Música sempre. Com gente ou sem gente? Com gente. Em sala de aula, eu? Me realizo. Privado ou público? Rapaz, privado. A educação é? Libertária. E para finalizar, eu sou? Um aprendiz. Elias, como é ser um educador preto no Brasil? Ser um educador preto no Brasil é desafiador por todas as questões do racismo estrutural. Eu trabalhei durante um bom tempo numa instituição privada onde havia apenas 3 professores negros. E você é constantemente cobrado a, se não ser o melhor, a ser um dos melhores, a se destacar o tempo todo. Ser um educador negro nesse país passa também pela dificuldade no acesso à própria formação. Aqueles professores que conseguem ir para além da graduação são pessoas, não sei se o termo correto seria privilegiadas, mas num país como o nosso, todos aqueles que conseguem destacar-se nessa função são super vencedores. Não é algo fácil, é uma questão de luta constante, não há descanso. Elias, o segundo quadro do programa é análise de texto. Eu escolhi previamente alguns textos, especialmente para você, e você brevemente vai fazer a tua análise sobre eles. Vamos lá. Primeiro texto, Elias, abre aspas. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Fecha aspas. Esta frase é do nosso, talvez, da nossa referência em educação, que ultimamente também tem sido bastante atacado. Paulo Freire. Elias, analise esta frase. Olha só, Paulo Freire, um dos ícones da educação brasileira, um dos grandes nomes, quiçá o principal nome da educação brasileira.
ele que diz que a educação tem que ser uma prática de liberdade, né? Uma prática liberdade. Talvez a gente não devesse esperar muita coisa desse governo em relação ao Paulo Freire. Ele pregava absolutamente tudo que contraria o que está posto. Quando ele diz que, olha, ninguém educa ninguém, essa educação ela é construída coletivamente. O ser humano, ele só se torna humano na convivência com outros seres humanos. E a escola tem esse papel. Se pensarmos que o segundo ambiente de socialização, de transmissão de cultura, de hábitos e de costumes, pelo qual todas as pessoas passam, é a escola. Você não tem a construção de sociedades sem que todos os indivíduos, de alguma forma, passem pela escola. E é nesse momento que o sujeito se forma. Ele se forma no seu convívio com o outro. Ele se forma no cuidado que ele aprende a ter com o outro e, consequentemente, ele também é cuidado pelo outro. Aquilo que nós somos, de alguma forma, está relacionado com o contexto no qual nós vivemos. A minha visão de mundo, ela é norteada, balizada pelos valores que eu recebo desse mundo e, ao mesmo tempo, da leitura que eu faço desse mundo. Nesse sentido, Paulo Freire é mais do que mestre. Ótima leitura. Segundo texto, Elias, abre aspas. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Fecha aspas. Esta talvez seja a frase maior de Martin Luther King. Elias, é contigo. Hoje, vendo as redes sociais, eu recebi a mensagem de um ex-aluno branco que dizia para mim o seguinte: professor, estamos juntos, essa luta é nossa. E logo pela manhã já ando muito sensível, mas eu já fiquei tocado, porque não basta ser contra o racismo. Você tem que ter uma prática antirracista. Não basta você falar contra a corrupção se nas coisas menores, no seu cotidiano, você pratica corrupção. E quem ocupa espaços que podem ser utilizados para combater todas esses graves desvios sociais. No caso do racismo, a gente pode aqui pensar numa patologia social, mas aqueles que sempre foram privilegiados, aqueles que sempre ocuparam um espaço favorável a si, precisa se posicionar e precisa agir. A gente discute racismo, quer dizer, o racismo deveria ser discutido com brancos. Que a gente fala em racismo, logo vem à mente da gente a pessoa negra, mas o negro é vítima. Então a gente desconstrói o racismo na outra ponta, com quem pratica o racismo. A gente discute feminismo e a gente pensa na mulher, mas o feminismo ele surge por conta da postura machista. Então a gente tem que discutir feminismo com macho, com os homens. A gente precisa começar essa desconstrução na outra ponta. E as pessoas que ocupam espaços privilegiados, elas precisam compreender o papel que elas possuem nesse processo de transformação. Elas precisam falar, elas não podem se omitir diante desses movimentos antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem visto várias cenas, né? Mas nada é mais potente do que ver pessoas brancas se posicionando na frente de pessoas negras diante do avanço dos policiais americanos. É muito mais do que saber a dor do outro. É você fazer algo na direção do outro. É você ter consciência de que durante anos você foi privilegiado. A sociedade ela é formatada para que pessoas não negras, melhor dizendo, a sociedade funciona melhor para pessoas não negras, porque essa sociedade ela foi pensada para pessoas não negras. Nesse sentido, a gente precisa desconstruir, a gente precisa transformar essa sociedade de alguma forma. Maravilhoso. Terceiro e último texto, Elias, abre aspas. Acredito hoje que a minha conduta está de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso. Fecha aspas. Esta frase foi dita por Adolf Hitler.
Elias, é com você. Eu estou aqui pensando na bancada evangélica, né? Essa é uma frase que caberia para aquele grupo. Essa é uma frase que ficaria boa, entre aspas, na boca de muitos líderes religiosos. Não é? Eu estou aqui pensando na visão que as pessoas têm do sagrado. Até que ponto a religião, e aqui volto a insistir naquele caráter polissêmico do universo religioso, que é um universo extremamente heterogêneo e que não dá para a gente tratar tudo como se fosse um bloco. As instituições, elas têm visões diferentes sobre o sagrado. As pessoas, elas individualizaram a sua leitura sobre o sagrado de maneira tal que o sagrado hoje ele não norteia, mas ele justifica alguns comportamentos. E aí você tem todo um discurso que vai, um discurso religioso, ideológico, que vai abarcar apoio, poder político, e uma série de pessoas acabam, então, tendo alguns dogmas como diretrizes da própria vida. Né? Quando a gente escuta alguém falando, olha, Deus acima de todos, o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, alguma coisa assim, você encontra dentro do universo religioso muita gente que ainda acredita no seguinte, olha, mas os governantes não foram escolhidos por Deus? Se é ele que é o presidente, então ele, né, eu devo obediência a ele porque ele foi escolhido pelo sagrado. Mas que sagrado é esse? Né? Ou que Deus é esse que escolhe alguém que prejudique tantas pessoas? Então, essa reflexão ela é extremamente necessária. Mas ela encontra ainda, infelizmente, um respaldo muito forte dentro do universo religioso. Né? Que conhecimento é esse que liberta? Elias, gostaria de voltar para o assunto da... Bom, a gente tem falado numa mesma fonte, né? Que é a forma como a gente vive, não deixa de ser um ato político e, de certa forma, isso também passa pela transformação que a educação nos causa, ou a falta dela nos arremete. Você não acha, Elias, qual é a tua visão hoje desse sistema educacional brasileiro, onde eu ainda me encontro com algumas dificuldades? Eu ainda vejo como um sistema absolutamente vertical, de cima para baixo, onde o cara que está conduzindo se acha assim no poder e no direito de ter a palavra para si, não há muita escuta. A escola hoje, ao meu ver, é mais um lugar onde você não educa, e sim você adestra, onde o nosso sistema de matérias é chamado de grade. Eu não consigo entender isso, porque esta referência de aprisionamento. E eu também fico questionando se na escola hoje exista o social voltado para as ofensas, o preconceito, do que propriamente a junção do coletivo e a harmonia do grupo. Como que você enxerga esse sistema educacional hoje no nosso país? Olha, Denis, evidentemente que o que está posto precisa de mudanças. Isso é fato. Precisamos de um olhar melhor para o fazer da escola. Como eu disse anteriormente, em todas as sociedades, todos os sujeitos, todos os indivíduos, obrigatoriamente precisam passar pelo ambiente escolar. E aí nós precisamos nos perguntar o seguinte, né? Para que eu educo? Será que nós temos a consciência de que é através da educação que a gente consegue projetar um tipo de sociedade? Por exemplo, nós educamos as crianças para o trabalho ou para o mercado de trabalho? Nós educamos os sujeitos para que ele tenha uma convivência social aceitável? Que tipo de experiência as escolas podem proporcionar para esta criança, este adolescente, este jovem ou este adulto dentro do ambiente escolar? Porque é neste momento que a gente lança as bases
de uma sociedade que a gente idealiza. É claro que essa escola, como está posta, que ainda em alguns lugares entendem o rol de disciplinas como grade, confundem o que é currículo com as atividades que as escolas ofertam, tudo isso precisa ser repensado, tudo isso precisa ser desconstruído. Mas algo que a gente não pode abrir mão, Denis, é da educação pública. A gente precisa pensar em educação pública, a gente precisa priorizar um sujeito, e que há pouco tempo eu aprendi a chamá-lo de um sujeito de direitos. Estas pessoas que passam pelas escolas, elas precisam saber quais são os direitos que elas possuem. Eu não vou aqui falar da questão dos deveres, isso sempre me falam, né? Olha, mas o sujeito de direito, ele precisa saber que ele tem deveres. Na verdade, a gente nasce e o primeiro contato que a gente tem são com os deveres. A gente não pode isso ou a gente pode aquilo, e isso chega primeiro. Mas nós geralmente não temos contato com os direitos que nós temos. Ou seja, a educação ela é um direito e ela precisa ser defendida na sua integralidade. Hoje eu sou professor da rede pública, defendo com unhas e dentes a rede pública, entendo, né, a educação pública, eu entendo que ela possui problemas, mas eu entendo que ela ainda oferta a educação a uma quantidade enorme de pessoas que não teriam acesso se não fosse através da educação pública. Esses direitos precisam ser explicitados, esses direitos eles precisam ser ditos a estas crianças, elas precisam saber como reivindicá-los, porque só assim a realidade delas poderá ser transformada. Eu tenho estudado ultimamente duas questões, né, que é a educação em direitos humanos. Isso tem um pouco a ver com o que você coloca no final da sua pergunta, né? Se eu educo em direitos humanos, eu estou ensinando esse garoto que o outro tem direito a ser diferente. Olha que coisa interessante. Quando você educa em direitos humanos e você trabalha essa questão da diferença, esse aluno ele vai aprender a conviver com o diferente. Ele vai aprender a respeitar o diferente. Quando você educa em direitos humanos, esse aluno ele consegue conhecer quais são os direitos que a ele foram assegurados ao longo da história. E ele vai aprender a lutar pela manutenção desses direitos. Hoje a gente vê um desmonte, a educação sendo tragada pelo mercado, você vê a saúde pública sendo também atacada pelo mercado. Em tempos de pandemia, quem salva a saúde no Brasil é necessariamente a saúde pública, é o SUS. A maioria dos leitos estão no hospital público. E nós não valorizamos o SUS como deveríamos valorizar. Nós não valorizamos a escola pública da maneira com a qual nós deveríamos valorizar. Ela está onde nenhuma empresa educacional deseja estar. Olha que coisa. E a educação precisa ser defendida enquanto um direito para todos. Para que eu educo essa criança, esse adolescente e esse jovem? Que sociedade eu desejo no futuro? A educação nos ajuda a caminhar nesse sentido. Concordo, Elias, concordo, assino embaixo e também me encanta ver que alguém como você ainda consegue chegar em lugares onde, parafraseando você, estas empresas de educação ainda não estão e talvez nem queiram estar. Que isso continue, que você possa ter mais alguns anos aí de força para que você consiga, de fato, seguir na transformação destes alunos, sobretudo dessas pessoas. Jogo do sim e jogo do não. Eu te provoco com algumas situações e você sabiamente diz apenas se sim ou se não. Fechado. Já tive vontade de matar um aluno? Sim. Já apliquei conteúdo questionável? Não. Trabalhei com gente na educação que desconhecia a educação? Sim. Improvisei conteúdo de última hora que não deu certo? Não. A pergunta que eu te faço para a gente finalizar este papo é: como é que a gente combate esta renúncia ao conhecimento? Como é que a gente luta contra esta bandeira à ignorância?
Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa se posicionar. Nós não temos tempo de temer a morte, como diria Gal Costa em Divino e Maravilhoso. O que é não ter tempo para temer a morte? A gente não pode temer dizer o que tem que ser dito no momento adequado. Não dá para ouvirmos falarem que, olha, não vacinem as crianças. Isso leva à morte. Nós precisamos nos posicionar, sim. Não dá para a gente ouvir o discurso de que a Terra é plana, quando a ciência e todos os outros mecanismos dizem o contrário. Não há discurso neutro, não há tempo para a neutralidade. Como é que você combate o fascismo? É mostrando todos os problemas ou todas as atrocidades que esta ideologia já provocou e todos os males que ela tem provocado. Como é que você combate essa ignorância? É possibilitando, acho que, diálogos como esse que você proporciona. É dando visibilidade ao conhecimento sério e milenar produzido pela humanidade. É combatendo todo esse retrocesso, né? Vivemos um tempo em que a gente precisa dizer às pessoas, é claro que muito bem fundamentado e com bons argumentos, que determinados posicionamentos não contribuem para o bem coletivo, não contribuem para que os sujeitos tenham vida digna. A gente precisa saber muito bem qual é o nosso papel e de que maneira a gente pode contribuir para a melhoria da vida de todos aqueles que nos cercam. E isso em todos os espaços, né? Na sala de aula, a gente precisa lutar por justiça. Fora da sala de aula e nos outros espaços que cada um de nós ocupamos, a gente precisa defender aquilo que é bom para todos. Se é bom só para mim, é privilégio, não é direito. Elias, eu sempre faço no final para que as pessoas que aqui estão sugiram alguma obra de arte. Olha, algo extremamente acessível. Se vocês forem nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, digita lá GTR Daniel. É um poeta fantástico, com poesias que falam muito à alma, ao espírito crítico e que, de alguma forma, contribui para o combate de todas estas patologias políticas e sociais que a gente tem visto. Então, conheçam GTR Daniel, que é um poeta fantástico, que tem muito a contribuir com tudo isso que a gente tem discutido e com tudo aquilo que a gente tem procurado combater nos últimos dias. Sugestão anotadíssima. Elias, quero agradecer você pelo papo, pela aula. Você é um amigo pessoal, digo isso publicamente. É sempre uma honra estar com você, não só diante da câmera. Aliás, muito longe dela, é infinitamente melhor. Mas eu queria que o mundo pudesse conhecer você, de certa forma. Claro que o meu programa, quem sou eu para divulgar você? Mas os poucos lugares que eu frequento, eu gostaria que todos eles pudessem te conhecer. Então, eu só tenho a agradecer você, repito e triplico, sou muito grato à minha formação e nestes tempos tão sombrios, nada como recorrer ao nosso querido, velho e sempre disposto professor. Muito obrigado, Elias. Mesmo, do fundo do meu coração. Eu que agradeço, Denis. Como eu disse, esses reencontros, eles são muito bons, né? Acho que a palavra de ordem é gratidão. Semana passada eu disse no meu grupo de pesquisa que gratidão é a memória do coração. E você, além de proporcionar diálogos fantásticos, ainda me traz uma memória afetiva muito doce. Então, eu também sou muito grato e aí meu muito obrigado. Valeu mesmo. Espero que tenha conseguido manter o nível dos teus trabalhos. Pelo amor de Deus. Um beijo, Elias. Um beijo imenso para você. Valeu. Tchau, tchau.